3, 2, 1. Olá, alunos! Meu nome é Aline e você está na Escola da Nova Terra International. Bom, hoje o vídeo é um pouco diferente, né? Nós vamos falar sobre autoaceitação e eu já queria falar sobre esse tema, né? Porque eu acho que é crucial nos dias de hoje, né? A gente vê muitas questões na sociedade que está atrelado justamente a essa questão da falta de autoaceitação, né? E então eu acho que não deveria perder, estender muito tempo para falar sobre um tema tão atual, tão relevante, na vida de todo mundo, seja lá quem for, né, anônimo ou famoso, é algo que pega no íntimo de todas as pessoas, né. E aí eu pensei: "Não dá para fazer um vídeo de autoaceitação toda maquiada, com cabelo arrumado, produzida, né, com unha feita". Falei: "Não, eu vou justamente fazer o que as pessoas têm que se encorajar, né, a fazer, que é se mostrar, de forma natural, quem a pessoa realmente é, né, sem máscaras, né. Então, tô sem maquiagem, tô sem não tem nem batom, e olha que aqui tá frio, nem um brilho labial, nem um gloss, unha também, do cabelo molhado, tá só penteado. E eu acho que faz todo sentido, né, meio Pamela Anderson, né. Tá bem longe de ser Pamela Anderson, né, mas enfim. Eu acho que faz todo sentido, né, não dá pra falar: "Não use máscaras", se você não tem coragem de mostrar a sua própria forma natural, né, a sua beleza natural, você quem você é sem qualquer amarração, sabe, social, né, sem qualquer, estigma. Então, por isso que estou assim. Então, né, eu geralmente eu separo tópicos, mas é um assunto tão orgânico que eu nem fiz isso, então é mais uma conversa mesmo, eu vou falar, algumas questões pessoais, né, porque eu sempre gosto de trazer esses aspectos, que aconteceram na minha vida, porque eu sei que pode ressoar, né, as pessoas podem se identificar, pode ter passado por algo parecido e tal, né, então é mais uma conversa sobre esse assunto e espero que ajude, né, você de alguma forma, porque se você chegou a esse vídeo com este tema, é porque é algo relevante para você, é algo importante em algum nível que seja, né, então eu espero que eu contribua de alguma forma para sua vida, né. Mas antes de tudo, vamos aos recados, né. Curte o vídeo, compartilha. Você pode compartilhar com qualquer pessoa que você sabe que esse tema vai ser, agregador, né, qualquer pessoa, ah, dificilmente alguém não vai se identificar com o que vamos falar aqui, né, então compartilha, curte, quando aparecer o botão de hypar, hypa o vídeo, né, para você que está assistindo na plataforma de vídeos, se inscreva no canal. Para você que está na plataforma de podcast, siga o programa, indique, compartilhe também, porque são vídeos de autoconhecimento, espiritualidade, são assuntos, do cotidiano que sempre, vale a pena, né, pensar a respeito, falar a respeito, analisar, né, aprender também. Temos algumas informações na descrição do vídeo também, os e-mails de contato, tem o contato do Fala que a gente ajuda, que é um e-mail destinado a te ajudar de alguma forma, né, onde você traz os seus casos, o seu caso pessoal, aqueles temas, aqueles assuntos do passado ou da atualidade que você levaria para uma sessão de terapia, né, que envolva autoconhecimento e tal, e você não sabe bem como lidar, não digeriu muito bem, não quer ressignificar, né. Então nos envie, o caso não é anônimo, não tem identificação,
temos um vídeo aqui na playlist que fala certinho, mais detalhes de como funciona, né, então vai lá, o quadro é Fala que a gente ajuda, o nome do vídeo é esse. No vídeo Amor próprio ou egoísmo também foi comentado a respeito, mas tem um corte específico, tá na playlist, do canal, no tópico o canal em si, né, a introdução ao canal. E recados dados, né, vamos ao tema, fatídico tema, autoaceitação, né. Gente, fala sério, né. Não, e essa câmera vai dar pra ver até a minha alma. Fala sério, pra fazer isso aqui tem que ter culhão, né, gente. Em rede mundial de computadores, tem que ter culhão, fala a verdade. Vocês deveriam curtir o vídeo só por causa disso, só acho. Só acho. Deveria ter muitas curtidas esse vídeo só por causa disso. Mas enfim, né, enfim. Bom, hã, quando falamos de autoaceitação, eu poderia fazer um vídeo, falando aquelas questões mais comuns, né, que as pessoas pensam quando a gente fala de autoaceitação. Poderia ficar aqui falando de tipo de cabelo, tipo de corpo, tipo de rosto, tipo de nariz, pele prateada, dourada, diamante. Poderia falar sobre aspectos físicos da parte externa, né. É claro que está completamente, ligado, né, no assunto, neste assunto, porque a autoaceitação ela está atrelada à autoestima, né. Então, quando você não sente que tem algo a estimar por si mesmo, né, não tem qualidades, você não enxerga isso com tanta clareza em você ou sente que nem tem, eh, podemos, geralmente podemos correlacionar com aspectos físicos, né, a questão da autoestima com aspectos físicos. Porém, apesar de ter essa correlação, o intuito dessa conversa em si é ir mais para o emocional da coisa, da autoaceitação, a parte profunda e emocional em vários contextos que estão inseridos, que as pessoas muitas vezes não correlacionam. Então, vai além de uma aparência, vai além de características físicas específicas, entende? Então, a conversa em si é para olhar de uma forma mais geral outros aspectos que eu vejo que as pessoas não percebem muito quando fala de autoaceitação, né. Então, sim, aspectos físicos está atrelado, porque tem a ver com a autoestima, né, porém a autoaceitação não é somente isso, e é sobre isso que vamos conversar. Bom, primeiramente vamos definir o que seria autoaceitação, né. A autoaceitação, ela é essa qualidade interior, essa clareza interior que você tem consigo mesmo, né, na sua própria pele, de você se autoaceitar, você aceitar os seus prós e os seus contras, né, as suas qualidades e os seus defeitos. Aceitar suas características de personalidade, características físicas exteriores, né, aceitar aspectos que envolvam, gosto, né, gostos, inclinações, predisposições, habilidades, tudo isso forma quem você é o seu natural, é quem você, é como pessoa, né, você é um aglomerado disso tudo, de vários contextos, de várias partes em si, né, em conjunto. Então, se autoaceitar é aceitar vários aspectos em você, independentemente do que os outros vão achar, do que os outros vão se vão gostar ou não, se vai agradar ou não, se vão concordar ou não. Então, se aceitar é se olhar, se enxergar, se reconhecer e se conhecer, você sabe quem você é.
Você sabe toda essa lista que eu acabei de falar, você tem noção dela. Porque se você não sabe, aí já é um outro tema, né. Se você não sabe quem você é, o que você gosta, seus prós, seus contras, aí é uma outra questão, você precisa ter esse momento de autoconhecimento. Até porque senão entra no que eu comento, né, se você não sabe quem você é, os outros vão dizer quem você é, e não vão ser coisas boas provavelmente, né. Na verdade ninguém tem o poder de afirmar quem você é, porque o outro é o outro, sabe, é uma é uma é um espaço que não tem como alguém entrar emocionalmente, sentimentalmente, com profundidade no outro, não tem como, né, se acoplar, não tem como. Então, por mais que os outros queiram definir você ou qualquer pessoa, ninguém nunca vai saber exatamente como é estar na sua pele, na minha pele, no seu corpo, na sua mente, né, no seu emocional. Então, os outros podem tentar te definir, e aí se você não se conhecer, você vai acreditar no que eles vão falar, né, e provavelmente não vai ser algo bom. Então, é de extrema relevância que você sente e se enxergue. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me incomoda, quais são as minhas habilidades naturais, minhas predisposições, de áreas, de hobbies, de hábitos, né, hã minhas opiniões, o que eu concordo ou não, o que é importante para mim e o que não é, quais valores, né, eu tenho, quais eu não me importo, quais, realmente são cruciais, devem ser mantidos na minha vida. Então você precisa achar essas respostas, né, porque ela é o básico para depois você pensar na questão de autoaceitação. Então se você não tem, sente-se consigo mesmo, pense que você está numa salinha fechada, sem ninguém para incomodar, sem influência de ninguém, sem domínio mental e controle de ninguém sobre você, né. E ali você vai tirar, você pode escrever também, você vai tirar suas respostas, você vai encontrar as suas respostas. É como se fosse um retorno para a própria casa interior, né, onde você se reencontra, você se reconhece, se reconecta consigo mesmo, né. Bom, e aí depois que você encontra, né, a si mesmo, podemos dizer assim, a gente entra nessa questão de se autoaceitar, né, você achou suas respostas, agora você precisa aceitar, o que você encontrou, aceitá-las, né, como algo bom, como algo pertencente a você, como sua, essência, como parte de você. Então você precisa se autoaceitar, né. E aí a gente entra, na grande questão da autoaceitação, né, que é quando a gente vai para situações que estão ligadas e conectadas com o social, né. E quando eu falo social, a gente está falando de tudo, questões familiar, questões de emprego, questões de cotidiano, de qualquer coisa que você saia na rua para viver, sabe. A gente, vive, nós somos seres, que vivemos em sociedades, então qualquer coisa que você possa pensar, você estará e está inserido em um contexto social, né, que envolvam outras pessoas. Então, por isso que eu falo que é um assunto abrangente, né. Então vamos começar pelas questões sociais que envolvem a família, né, nosso grupo familiar, nosso contexto familiar, né. Porque já começa aí. Se você for reparar, as questões de autoaceitação, é muito comum que já nasça assim, né, já brote situações ali do próprio contexto familiar, durante o seu desenvolvimento, a sua criação, a sua formação como pessoa, né. Então a gente entra em exemplos como, você não poder se mostrar da forma que você é. Então você está inserido em uma família onde você não pode dar uma opinião,
porque você sabe que você vai ser criticado, você não vai ser, aceito, você não vai ser bem visto, não vão concordar com você, você pode até ser agredido, né, de forma verbal, emocional, né, ou até fisicamente, infelizmente, né. Hã, então você não poder falar o que você pensa, falar o que você gosta, você não poder escolher algo ali do dia a dia mesmo, escolher, não sei, eu gostaria de comprar tal coisa, eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria de comer tal coisa, e nem isso você pode ser, você não tem essa liberdade, porque, você está inserido em um ambiente onde os outros controlam, isso por você, né, os outros dominam, a situação, então você não tem esse espaço ou essa confiança ou essa legalidade, né, essa autorização implícita, né, ou até explícita, para falar, dar uma simples opinião, fazer uma escolha, né. Então, isso daí pode parecer que não é muita coisa, mas é. Ali você já está aprendendo que você não pode ser naturalmente quem você é, você não pode falar algo que seja importante para você ou simplesmente uma comunicação de opinião, de algo do cotidiano, você já está aprendendo a usar uma máscara ali, independente da sua idade que você vivenciou isso, né, eu vivenciei isso. Então a gente, quando fala de usar máscaras, se você for parar para analisar mesmo a vida das pessoas, a gente começa a usar máscara muito cedo, muito cedo. Na nossa própria família, durante a nossa própria criação, com os nossos com as pessoas mais próximas que nos amam, né, que nos querem bem. Não estou falando que não amam, mas as pessoas, elas já vêm de criações problemáticas e elas ficam repetindo ciclos, né. Então, a gente infelizmente começa a usar máscara social, mesmo com quem é próximo, com quem vive com a gente, mora com a gente, muito cedo. E isso, ressoa mentalmente e emocionalmente na nossa vida de forma muito profunda, onde a gente vai entender muito rápido que é normal ter máscara social, é normal você fingir algo, você esconder algo, você não conseguir falar sobre algo, se abrir a respeito de algo. E aí isso vai se estender para vários patamares, vários contextos da vida. Mas percebe, já começa a ser da sementinha ali, né, da poda social, da regra, do autoritarismo, do taxativo, né, é assim ou é assado, ou é desses grupos ou não é, você é assim. Isso já começa muito cedo. Você, ah, perde a habilidade de se mostrar de forma natural muito cedo, né. E eu passei por isso mesmo. Então, por exemplo, uma vez eu lembro que eu fui dar uma opinião, com um familiar, né, que tinha feito uma compra, na situação específica, a pessoa comprou uma televisão, e aí eu era assim, eu acho que eu tinha uns 11 anos, 10 anos, alguma coisa assim, né. E aí eu lembro que eu olhei para o controle e eu falei um comentário negativo, mas foi assim, espontâneo, mas não que tivesse maldade, mas só falei algo do controle em si, o aspecto do controle, né. Eu não vou lembrar o que que era. E aí teve um reboliço. Teve até uma situação onde eu fiquei de castigo, entendeu. Eu devia ter uns 10, 11 anos, não sei. Então você vê, né, hoje, olha quantos anos já se passaram, e esse exemplo ainda está vivo na minha mente. Por quê? Porque não é algo simples, é algo que te marca. Ali você aprendeu, ali eu aprendi
que eu não podia simplesmente dar a minha opinião, pelo menos com certas pessoas do meu lado. Só que se eu tivesse uma outra mentalidade, eu poderia estender isso num nível muito maior. Eu não posso no sentido de não é que eu não posso dar a minha opinião com essa pessoa, com esse fulano ou com esse grupo de pessoas. Não, eu não posso dar a minha opinião nunca, com qualquer pessoa, com qualquer contexto, profissional, casamento, amizade, qualquer um. Então, para você ver, eu não cheguei a esse ponto, né, mas tem pessoas que chegam. Então, para aquela pessoa, provavelmente ela nem lembra o que ela fez, mas me marcou. Então, são questões que a gente passa que vão fazendo você criar essa fachada, né, e se podar. E se você não se atentar, você vai se perder em um nível que você vai chegar ao ponto que você não se reconhece mais. Você não se reconhece ou não se conhece, né. Então é algo que realmente a gente tem que parar para analisar mesmo, fazer uma autoanálise. E a gente pode citar várias outras questões familiares também. Então, voltando a exemplos pessoais, porque, né, você pode se identificar. Hã Tinha muitas questões envolvidas ali no meu contexto familiar, que remetia muito a controle, sabe, a poda mesmo, de repreensão, de opressão. Então, assim, querer obrigar a pessoa a se inclinar para lados que não é natural dela, querer que a pessoa use ou seja de uma forma que não era natural, né. Então, por exemplo: "Ah, você não deveria ficar usando preto". Gente, assim, 98% do meu guarda-roupa é preto, por motivos óbvios, né. Eu tenho a inclinação de gostos musicais de rock, né, a gente chama de rock. Então, naturalmente, vestir preto para mim é algo, assim, normal, né. E aí, várias pessoas da família se incomodavam com isso, até implicitamente. Não que deixassem muito claro, mas você via que as pessoas olham, né, com aquele olhar meio assim, e aí tentavam fazer: "Não, você não deveria, por exemplo, ter alargador. Você não deveria fazer isso, você deveria ficar usando brinco, usar brinco, né". Então, tentaram várias coisas, no sentido de use tais cores, use tais ornamentos, né, não use isso, não seja assim, não vá para esse lado, né. E muitas vezes as pessoas, ah, nem sequer percebem, mas elas estão fazendo isso. Ah mas além de coisas de pintar cabelo, né, eu gosto de, coisas que não é comum, né, a sociedade não considera comum. Então ter cabelo colorido, né, de cor diferente, então ter esses gostos que é, entre aspas, "excêntrico", porém não é excêntrico, só não é o taxativamente comum que as pessoas que a maioria quer pregar, entendeu? E quando na verdade, quem realmente está nessa caixa do comum? As pessoas se colocam na caixa do comum, mas elas provavelmente nem queriam estar ali, nem fazem parte naturalmente dali, mas elas se obrigam a se colocar no grupo do normal, do comum, do tradicional, do convencional, para que não seja criticado, né, para que não tenha nenhum prejuízo, nenhuma crítica, nenhum desconforto, né, com os outros. Então, geralmente, quem se coloca nas caixas dos padrões é porque dá muita atenção, muito valor para o que o outro acha, né? Para que o que o outro quer, o que o outro define, né? E aí essa pessoa vai lá e se entrega, né? Vende a sua alma para o que os outros vão definir, então ela se perde de si mesma, em si.
Então ela se coloca nos grupos dos convencionais para que não tenha nada, que ela tenha que lidar por se mostrar, né, ela quer agradar, ela quer pertencer ao que falam para ela que ela deveria pertencer, né, ao que ela deveria fazer, a quem ela deveria ser, né. Então, são aspectos bem simples, né, você querer pintar o cabelo e aí o familiar critica, você querer usar alguma coisa e aí você recebe a crítica, ou você nem sequer, pode fazer, você não consegue fazer, né, quando você é menor de idade, né, você não consegue fazer. Hã, mas são críticas que não é uma coisa assim: "Ai, nossa, mas a pessoa não concordou". Não, são situações que parece que não tem muito peso emocional, mas tem. Então, quantas pessoas: "Ah, eu já quis me inclinar a fazer coisas que eu achava legal, de pintar um cabelo de uma cor não convencional, usar roupa de gosto musical, né, de banda, de gosto musical que eu tenho, ou usar piercing ou coisas do tipo, ah, ou não usar, ou não fazer, né, fazer tatuagem ou não fazer, cabelo com corte diferente, seja lá o que for, estou falando de coisas de características, né, mas o peso em si, ele te marca num nível extremamente emocional, não fica no externo, aquilo ali não entra e vai com o vento, a frase, o comentário que fizeram, entendeu? Então, quantas pessoas: "Ah, eu já tentei fazer isso, eu já até mais novo me inclinei a fazer isso, porque eu gosto, eu tenho interesse, só que aí eu vi que o outro não via com bons olhos, o outro não ia aceitar, o outro não ia achar legal, e aí eu parei e nunca mais fiz". Então, quantas pessoas: "Nossa, eu tenho vontade de pintar o cabelo, sei lá, de rosa", né. Tô dando exemplos básicos de características físicas mesmo, né, porque é básico isso. Só que o resultado emocional não é nada básico, né, você vê, eu tô com 31 anos, gente, eu lembro da situação do controle que eu devia ter uns 10 anos, e com certeza a pessoa nem sequer lembra que ela falou, fez aquilo, entende? E todos os contextos também. Até relacionado com situações de cabelo, que eu também já passei, de pintar e falar assim, pintar de cor diferente, tipo rosa, né, e falar: "Não, mas é porque você quer aparecer, você quer aparecer". Então não é porque você só gosta da cor rosa, ou você gostaria de ter um cabelo ou gostos que é diferente. Não, não é isso. É porque o outro acha que você quer aparecer, você quer se mostrar mais do que o outro, você quer ter atenção, né, receber atenção, se destacar, né, que os outros olhem como um farol para você. E eu lembro que eu pintei e eu ouvi, inclusive foi de num cabeleireiro isso daí. Eu era adolescente já, e eu lembro que eu pintei e eu ouvi aquilo ali, com certeza, de novo, né, a pessoa não deve lembrar que falou, e eu lembro que eu quis tirar a cor do cabelo, eu usei até touca, assim, porque, assim, como é diferente, realmente chama atenção, mas emocionalmente, eu não tinha uma inclinação de: "Por favor, me olhem, prestem atenção em mim", não, não. E era só um gosto de algo diferente, que não é o convencional, não é o tradicional, né. E aí, inclusive, essa situação e várias outras, ah, me fizeram, assim, me inclinar a pensamentos e vivência ali no dia a dia, de justamente ter a preocupação de se eu não estou, chamando muita atenção. Olha isso, olha aí, é praticamente uma lavagem cerebral, né. Então, assim, eu tinha pensamentos do tipo: "Não, eu não vou usar tal roupa, porque vai chamar muita atenção. Eu vou sair na rua com a saia, vai chamar muita atenção. Eu vou sair na rua com uma calça assim, vai chamar muita atenção, então eu não vou fazer". Ou eu não vou pintar mais o cabelo de assim o assado, porque não vou não porque vai chamar muita atenção, então não vou fazer.
Então eu tive inclinações a pensamentos, assim, por muito tempo, tipo, agora, né, pós 30 anos, ah, próximo dos 30 que me deu uns insights, assim, de tipo não tem sentido esse pensamento, né. Então, por mais que teoricamente seja fácil para mim de falar a respeito sobre vários temas, né, de autoconhecimento e tal, até eu estava inserida em padrões mentais assim. Então, para aquela pessoa, ela nem lembra que ela falou aquele comentário num cabeleireiro, mas foi suficiente para eu repensar várias anos depois, não vou pintar dessa cor, porque vai chamar muita atenção e vão achar que eu estou querendo me aparecer. Não é só, cara, eu só quero pintar a porcaria do cabelo de uma cor que não seja preto ou loiro, que não seja a da maioria, entendeu? Nem todo mundo é a maioria, tem gostos da maioria, do convencional, né? E aí, mas é aquela coisa, né? Eu me pergunto quem realmente está vivendo no comum de forma natural, ou é porque se força a fazer parte do grupo do convencional, entendeu? Internamente a pessoa queria estar com cabelo rosa, mas não, eu faço parte do grupo do convencional. Se eu viver 80 anos de vida, eu jamais farei isso daí. Ah, não vou quebrar, não vou ultrapassar a linha, né? Então, isso sempre teve muito a ver, né, em questões de aparência mesmo, de roupa, de gostos, e você demonstrar, e por ser algo que não entra ali nos grupinhos, que a sociedade emprega como o comum, né, aí você é então o anormal. Né, o incomum ele tem que ser excluído, ele não é normal, né. Mas tudo isso para dizer que muitas vezes a gente faz esse comentário ou a gente recebe esse comentário e a pessoa não tem noção, mas ela cria um divisor ali na mente da pessoa. Então, tenha muito cuidado, seja empático na forma que você fala. Tenha cuidado, porque se você nunca, você não se identifica, com gostos assim ou assado. Nossa, eu jamais pintaria meu cabelo de rosa, voltando ao exemplo do cabelo de rosa. Eu jamais pintaria meu cabelo de rosa, mas isso é algo natural meu. Por que que você tem que projetar isso no outro? Se o outro tem uma inclinação diferente, se ele é diferente de você, porque é o normal, ninguém é clone, né, não somos clones, é natural que tenhamos gostos diferentes, mentalidades diferentes, inclinações diferentes, predisposições diferentes. O diferente é normal, porque não é um agrupamento de clones vivendo no mundo, não é. Mas você projetar as suas opiniões, os seus gostos, os seus padrões no outro, aquilo ali você está fazendo praticamente tentando fazer uma modificação mental, uma modificação de personalidade. É uma lavagem cerebral, mesmo que você não perceba. Então tenham cuidado, tenham cuidado. E para quem recebe esses comentários, você precisa se conhecer. Você precisa saber que não é porque o cabelo é assim, não é porque eu estou usando blusa de banda de rock, de reggae, de funk, de seja lá o que for, eh, que alguém me fez um comentário negativo, que significa que seja negativo, que significa que eu não deva me expressar, que eu não deva dar a minha opinião, que eu não deva, vestir o que eu os meus gostos, as minhas inclinações, que eu não deva experienciar, viver, que eu não deva fazer coisas que me atraem, que para mim é normal, seria legal, seria agradável. Não entenda por esse lado. Entenda que é a visão do outro, é a mentalidade do outro, limitada, restrita somente ao mundo dele, onde só tem ele, e não deixe que essa projeção entre na sua mente e te marque e crie uma divisão ali emocional, ao ponto de você deixar de fazer algo que para você era importante, era legal.
era agradável, condiz com quem você é, com o que você busca, com quem você quer ser, com o seu natural. Não deixe que a influência modifique você, as palavras do outro, a frase do outro te modifique. O outro que viva a verdade dele e você viva a sua. Então, sempre que você, eu, todos nós, recebamos comentários assim, seja de coisas de gosto, de aparência ou não, a gente tem que sempre lembrar, nós temos que sempre lembrar que é uma visão do outro, é uma projeção de quem ele é por dentro, a mentalidade dele em si, a visão dele de mundo, mas que aquilo não te define. E aquilo não deve paralisar os seus gostos e suas inclinações naturais. Aquilo não deve te modificar. Então a gente tem que nós temos que ter essa atenção para quando ouvirmos: "Ah, espera aí, isso daí é uma projeção. Eu não vou deixar que essa pessoa entre na minha mente e me modifique". Claro que estamos falando de modificações, de situações onde aquilo ali gera um mal-estar interno, na gente, né, não é um conselho de ajuda, não é algo que o outro te fale, que você não concorda, mas que é algo bom para você, não é isso. São situações que estão querendo tirar a sua essência de você mesmo, sabe, modificar quem você realmente é, a as suas, seus padrões naturais interiores. Então, essa modificação ela é negativa, não vamos confundir com, eu recebi um conselho, realmente faz sentido, eu não concordo, não vou seguir, mas faz sentido, tem um fundo de positividade ali, a pessoa ela quer te ajudar, aquilo não tem uma negatividade, um veneninho, sabe, uma crítica disfarçada, algo ali que só ela veio do negativo e ela só vai espalhar o negativo se você deixar entrar em você. Então saiba, a gente tem que saber diferenciar também. Mas, voltando, né, para todos os contextos sociais, então na família a gente vive isso daí, né, a gente já começa a aprender a usar máscaras ali no próprio grupo familiar, e aí a gente vai crescendo e isso vai se estendendo para outros patamares. Então, amizades que a gente quer manter por algum motivo, e aí a gente deixa a gente se modifica, né, nós nos modificamos de forma com que a gente começa a fazer coisas para essas amizades ou para quem quer que seja, familiar ou não, para agradar essas pessoas, para manter essa pessoa ali no meu convívio, para que ela fique próximo a mim, eu tenho que fazer algo que agrade ela, né? Eu tenho que dar algo que seja benéfico para ela. Então, a gente começa a fazer coisas que não condiz com a nossa verdade, mas nós queremos estar inseridos naquele contexto para que aquelas pessoas fiquem próximos da gente. Então, isso também é máscara, né? Você se mostrar de uma forma que você não é, para agradar o outro, para convencer o outro que deve ser seu amigo, que você deve fazer parte daquele grupo de amizade, ou também ser quem você não é, no sentido de, eu nem gosto de várias coisas, mas meu grupo de amizade aqui, eu quero muito ter eles na minha vida por N razões, então eu vou começar a usar, praticar, me vestir, falar coisas de acordo com aquele grupo. Nem faz muito sentido para mim, ou não tem a ver com esses meus valores internos, né, com o que seria o meu normal, mas eu vou agir de tal maneira, me transformar em alguém que esse grupo quer que eu seja, né. De novo a gente cai nesse mesmo fundo, percebe? Onde você se transforma porque o outro quer que você faça isso, ou neste caso de grupo de amizade, ou para qualquer outro contexto, você quer estar inserido naquelas bolhas de amigos ou de outros, de familiares ou de outras situações, e aí você se transforma para fazer parte daquilo ali, né? Todo mundo ali usa azul, vou usar azul, sabe? Todo mundo pensa verde, vou pensar verde.
Então, tudo isso, novamente, né, nos distancia de quem nós realmente somos. Você pode terminar a sua vida ou na velhice simplesmente se perguntando: "Nossa, o que eu fiz para mim mesmo? O que eu fiz que realmente tinha a ver comigo, tinha a ver com quem eu era, com quem eu queria, com o que era importante, ou o que eu não fiz, porque eu realmente não queria fazer, sabe? Não era algo que eu gostaria, que eu gostava. Então, não viva uma vida onde lá na frente você pode se ver frustrado por você ter vivido uma vida que foi encenada, uma vida que não foi sua, onde você, que era o protagonista, não foi o protagonista, você não protagonizou a sua vida em si, você só viveu de encenações para o outro, para dar algo ao outro, para receber algo do outro, para fazer parte de contextos que o outro queria que você fizesse, né. Então, imagina como deve ser frustrante, né, ah, ter uma vida inteira assim. E inclusive é tão difícil de lidar que é onde muitas vezes a gente cai em muletas para poder aguentar. Então é o remédio para acordar, é o remédio para dormir, é o remédio para sorrir, é o remédio para chorar, é o remédio para sentir, é o remédio para deixar de sentir. Sabe, ou é o vício, ou é a compulsão, para aí entra a mesma lista, para parar de sentir, para porque internamente nós estamos distantes de quem nós realmente somos, então a vida começa a ficar pesada. Estar na sua pele começa a ficar pesado. Então você vai atrás desses meios artificiais, meios externos, para poder te anestesiar de alguma forma, te dar uma muletinha ali para você continuar caminhando da mesma forma, porque sozinho você não está aguentando. Ou seja, você já está vivendo na base da frustração, você já não está vivendo, você está cansado de ser, de ter essa vida, de estar nesse papel de encenação de máscaras. Então é extremamente pesado, é como se a gente carregasse uma bolsa com tijolos, com pedras, entende? Não tem como a gente aguentar por muito tempo. E ir para mecanismos, né, artificiais de vícios ou coisas do tipo, que são situações extremas, só mostra como a sua situação está negativa, só mostra como a sua situação está bem complexa por dentro, como você está distante e perdido de si mesmo, pedindo ajuda, só que sem nem perceber isso ou nem sequer saber pedir a ajuda, né. Então é algo que vai muito para o nosso emocional, e vai nos minando por dentro. Então, a gente tem que começar a pensar e analisar todas essas questões de máscaras que a gente vive no nosso dia a dia, porque sobreviver com tijolo nas costas não é fácil, e sobreviver à base de químicos ou qualquer outro contexto de fuga, né? Porque você está tentando uma fuga, né? Você não sabe como se ajudar, você procura uma fuga. Isso só mostra como você não está vivendo, né. Então, é triste você nascer para viver e não conseguir viver, e não estar desfrutando do viver, da vida em si. Então, é algo que a gente deve analisar mesmo. Quando a gente vai para outros meios, né, de máscaras sociais, a gente pode ir para relacionamentos, hã, âmbitos profissionais, né, todos vão cair na mesma questão, né. São situações em que você está basicamente ali se inserindo em contextos que para você não é agradável, mas você se obriga a, porque você acha que você deve, porque o outro quer. Então todos vão ficar mais ou menos nesse mesmo fundo, nessa mesma raiz, nessa mesma causa, do outro, te definir, te inserir, ou você buscar isso por N razões, né, de pertencimento, de "é assim que eu cresci", a normalização de
da vida é essa, né, é assim que eu fui criada. E aí quando você vê, você não está vivendo, você está encenando, né. Mas elas não vão fugir muito dessa raiz. Então, a gente começa a usar máscara em todos os contextos, né, da nossa vida, e isso é extremamente desgastante, ninguém aguenta. Então, a por isso que hoje em dia está essa globalização de pessoas emocionalmente doentes, né, pessoas emocionalmente frágeis, e elas não conseguem sair desses ciclos, sair desses padrões sozinhos. E aí recorrem a esses meios, externos que, na verdade, não vão te ajudar de forma 100% eficaz, porque a gente trata o problema olhando a raiz. A gente cura, né, a gente cura o problema tratando a causa. Você se adormecer de alguma forma, se anestesiar de alguma forma para os dias passarem, isso não é tratar a causa, né. Então a cura não vai vir, você só vai precisar você só vai ficar nesse ciclo, vicioso, né, do da muleta que você arrumou para conseguir andar, né, caminhar, continuar encenando, continuar usando as máscaras, mas a causa em si não foi tratada, então vai ser uma vida de infelicidade e não vivência. E aí a gente entra, né, nessas questões que nós vemos na atualidade, né, você vê, né, a necessidade interna de fazer parte do que é comum, do que é comumente aceito, do que é convencional, do que é tradicional, do que os outros falam que deveria ser, a necessidade interna está tão grande que a gente entra para o que a gente, vê, na atualidade, que é essas questões dos procedimentos estéticos, né, essas modificações que a pessoa sai completamente diferente fisicamente, né, de quem ela é. Então, como imagina a mente dessa pessoa, porque por fora ela pode parecer que, complete a frase, né, mas por dentro é uma outra questão. Então você olhar no espelho e você se modificar tanto, você não vai se reconhecer. E isso internamente tem um peso, isso internamente tem um peso. É como se você tivesse se desatando, se distanciando de você, né, que é a consequência de quando a gente vive, uma vida de máscaras, né, de encenação, vive em prol do outro e de pertencimento do grupo, do convencional, do taxativamente tradicional. Você se desatou de você mesmo, você está distante. Cada vez mais que você continua nesse processo, nesse ciclo, você está se perdendo de si e vai chegar um ponto, ou já chegou em um ponto, que você não consegue nem mais se encontrar. Então, ah, é uma questão que não tem a ver com beleza em si, com embelezamento, com procedimentos estéticos somente, como se não fosse nada emocional, o fundo ali. A causa em si está, na emoção, está no seu emocional, porque você está se obrigando a se modificar externamente para poder entrar em contextos sociais que são criados pelos outros. Então, você vê, a gente começou falando de pintar o cabelo, de dar uma opinião, e a gente vai para procedimentos estéticos que te modificam, não é que traz a sua melhor versão, realça a sua beleza natural. Não, é te modifica. Só que perceba, desde o cabelo e da opinião ali que a gente iniciou até agora, é sempre o mesmo fundo, é sempre a mesma causa. Entrar em contextos que o outro define para você.
e você se obriga a, por N razões. Então, uma pessoa que ela se modifica nesse nível de ficar de se tornar uma pessoa esteticamente diferente, é outra pessoa, cara, ela já estava perdida internamente e a distância só aumentou e cada vez mais vai aumentar. Então, essa pessoa ela está em um nível desesperador de ajuda, desesperador de ajuda. Ah, mas por fora não sei o quê, mas internamente é uma outra história. Só a própria pessoa sabe. Ela pode até tentar se convencer né, de que não, mas todos os dias se conseguir se convencer de que não, de que está tudo normal, de que não é nada errado, conseguir se convencer disso todos os dias é uma outra questão, né. Mas claro que ninguém vai sair falando para o público isso, né, para as pessoas. Então a gente eu estou falando de vários procedimentos, eu não estou falando só de harmonização facial ou coisas do tipo que seja procedimentos no rosto, do corpo em si, como um todo, né. Ele sempre cai nesse mesmo patamar, de que você deixou ou está deixando de ser quem você é, não está vivendo, está sobrevivendo na base da encenação e na utilização de máscaras, onde a sua vida em si, emocionalmente, está um fardo, tem um peso e não está vivendo, está se mantendo, está sobrevivendo, como se tivessem jogado, na cova dos leões, assim, e sobreviva. Os dias passam e você só está na muleta se mantendo em pé e andando, mas a satisfação interna de viver, né, o que a gente chama de felicidade, de bem-estar interior, essa pessoa não tem isso. Essa pessoa que está nesse patamar que a gente está falando, ela não tem isso. E isso vai desde do exemplo ali que a gente começou inicialmente, até essas questões de modificação corporal, de cirurgias, de procedimentos, onde você se modifica radicalmente, né. E quando eu falo radicalmente, são cirurgias que são, bem aceitas, são consideradas tradicionais, por exemplo, um silicone é mais tradicional do que um silicone, só que aquilo ali é uma modificação corporal, é uma modificação corporal. Então, sempre cai nesse mesmo viés, né, você fez isso por causa do outro, não por você. Porque o outro exigiu de alguma forma, implicitamente ou explicitamente, porque a sua carreira, porque o familiar, o cônjuge, o relacionamento, o grupo em que você está inserido de vida, todo mundo faz, todo mundo está falando que é o normal, que é o tradicional, faça. E aí você vai lá e faz pelo outro. Isso é fazer pelo outro. Isso é fazer por qualquer motivo, menos para você. Então é um assunto delicado, né, porque hoje em dia fala-se muito de harmonização facial, mas se você for olhar, olha quantas décadas, né, o próprio silicone, por exemplo, é tido como algo simples e tradicional, não, a questão da modificação corporal com base em pertencer e se obrigar a entrar em espaços que o outro está falando e está definindo, isso não vem de hoje. Isso vem de sempre, né, isso vem de sempre. Não tem só a ver também com uma cirurgia, como a gente já conversou, né, é em relação a tudo, é em relação a tudo. Então, para que você viva plenamente, consciente, e sentindo essa paz interior, você tem que conseguir identificar, né, se reconhecer, se conhecer
identificar que se obrigar a pertencer em padrões ou em grupos, ou entrar em padrões ou em grupos, por causa do outro, seja o outro quem for, ou o que for, isso não te aproxima de quem você realmente é. Logo, a consequência disso é você começar a desenvolver esse vazio emocional interior, que é decorrência desse distanciamento entre você e você mesmo. E isso daí não vai ser preenchido com bolsa de marca, com, com qualquer outra questão que o dinheiro compre, ou seja lá o que for. Não vai, o vazio interior, ele é preenchido com emoção, só que a emoção de você com você mesmo, a sua própria emoção, que você cria dentro de você. Então se você começa a criar se minar por dentro, o mundo inteiro pode falar que você está perfeitamente, é a mulher mais bonita do mundo, é a mulher mais, é a pessoa mais incrível de. Se você tem esse vazio interior, ninguém vai preencher aquilo ali, porque só você tem o poder de colocar algo ali para preencher, para tampar aquela situação que está em declínio, que está em que está aberta, aquela ferida emocional que está aberta, aquela falta interior que está ali, né, firme e forte dentro de você. Então, a gente tem que começar a nos esforçarmos a querer realmente viver sendo feliz, sentindo felicidade, sentindo bem-estar interior, sentindo paz interior, não ter vazios internos que não é preenchido com nada, seja o que for de forma externa, não é, não é. A gente tem que começar a escolher viver ao invés de sobreviver, escolher viver ao invés de passar uma vida frustrada encenando. Ah, mas eu sou obrigada a fazer isso, senão eu não tenho retorno. Ninguém é obrigado a nada, é uma escolha. Só que você fazer isso por essas causas, que é sempre uma questão de o outro, seja ele quem for, uma empresa, um alguém, um, um grupo de pessoas, um país, seja quem for, seja o que for, você fazer por essas causas é o que vai começar a criar esses buracos internos que químico, vício, muleta que for externa não vai preencher, não vai colorir por dentro, não vai justificar, não vai. Então, a escolha é de todos nós. Ninguém te obriga a, né? Ah, você começa a se sentir no dever de fazer, na obrigação de fazer para se sentir pertencente, para ter estar inserido naqueles contextos. Então, mas a escolha é sua. A escolha é sua. Só que o buraco interno ninguém vai preencher não, somente você. E ele só vai ser preenchido quando você começar a voltar para sua própria casa interior, para sua própria essência, sua própria verdade, sua própria normalidade, sua própria naturalidade, suas inclinações, seus gostos, o que é importante, o que não é. É aí que ele começa a ser preenchido. Essa falta interior começa a ser solucionada quando você se reconecta, se reconcilia com você mesmo, se reencontra, se reconhece, se conhece, se valoriza, se prioriza em relação a outrem, em relação a qualquer que seja o outro. Então, ao invés de buscarmos uma vida, né, de frustração e muletas, vamos buscar a felicidade, vamos escolher viver, vamos escolher a nós mesmos, a nossa verdade. E aí a mesma coisa que eu fiz aqui, né, de aparecer sem maquiagem, com o cabelo molhado, etc.
você tem coragem, você vai ter essa força interior. O que é a coragem? É a força interior, que se mesmo que você tenha medo, você vai com medo. Você tem essa força interior para sair de casa sem máscara? Tem gente que não consegue ficar sem maquiagem dentro de casa, porque o cônjuge, o namorado, não sei quem, vai achar que você consegue sair de casa sem se maquiar, sem se arrumar, você consegue viver sem ter uma máscara, tanto esteticamente física, quanto emocionalmente falando. Você consegue se expressar, falar a sua opinião, escolher por você, discordar, falar não, se priorizar, escolher a si mesmo. Você consegue? No momento não, Aline. Então a gente tem que trabalhar isso daí. Envie sua situação para o Fala que a gente ajuda. Envie essas questões. A minha insegurança é essa, eu não consigo viver sem essa máscara social de. Identifique e envie. Nós vamos trazer aqui o vídeo, eu vou fazer um vídeo de resposta, tentando te mostrar um norte, uma luz, né, um esclarecimento, uma outra visão, para tentar te ajudar. Nos envie. É anônimo e tal. O intuito é de ajudar, de te ajudar de forma gratuita e empática, não é nada além disso. Então você começa, né, a ficar escravo, uma vida de poda, de escravidão interna. Nossa, eu só não saio com o cabelo molhado. Nossa, eu não saio. Bati no microfone. Nossa, eu não saio se eu não tiver com uma roupa XYZ, se não tiver com uma marca, sei lá o que, em algum conjunto meu que eu tô usando. Eu não saio sem maquiagem, sem. Eu não consigo ser quem eu realmente sou, viver da forma que eu realmente sou, o meu natural. Então, é aí que a gente tem que trabalhar, porque você não está vivendo. Você está só passando os dias, você está sobrevivendo, sem nem perceber. Vivendo a vida dos outros, está encenando, vivendo para o outro. Isso não é viver. Isso é uma vida de M. Complete a frase. A gente tem muito essa questão de influência, né? Tá todo mundo fazendo. Gente, todo mundo é um aglomerado de pessoas. Você é um indivíduo. Você tem as suas particularidades. E não é à toa. Não são clones. Seja você. A diferença é o normal. Se não fosse, naturalmente, a gente já nasceria de forma clonada. A clonagem não é natural. Porque não é para ser este caminho, porque não é esta inclinação o comum, o universalmente comum. O comum e o normal é ser diferente, é ter particularidades, seja elas de personalidade, estética, seja lá o que for, de gosto, de hábito, de mentalidade. Esse é o normal. Se não fosse assim, o padrão de nascimento aqui que a gente conhece na Terra não seria dessa forma. Nem as plantas nascem igual umas nas outras, nem uma folha é perfeitamente igual à outra. Não é esse padrão de repetição, de, 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 de todos serem o mesmo, serem iguais, não é um padrão natural no próprio universo, perceba. Então, você tentar fazer isso aqui, você está completamente indo contra a sua própria essência, a própria normalidade que existe no universo. Por isso que causa esses arrombos internos, porque você está se distanciando do que é normal. É o meu cachorro que está fazendo barulho, tá? E aí a gente pode falar, né, nossa, ter autoaceitação em si e essas questões da gente entrar em padrões,
ela abarca tudo se você for analisar. Essas questões de viver sob máscaras, ela está inserida em tudo. Mas o grande ponto, a grande chave aqui é seja você, com a sua particularidade. Com a sua particularidade. Ah, mas todo mundo está fazendo. Todo mundo é um aglomerado de pessoas que não têm conhecimento de autoaceitação ou até mesmo de quem elas são, então elas estão querendo negar as próprias particularidades para virar um ser único. Praticamente está produzindo um ser único, um grupo de tais pessoas virou um ser único. Isso não é o normal. Isso não é o normal. Essa palavra normal, ela já não é normal, né? Ela já passa um peso esquisito, né? Um peso ruim. Mas isso não é natural. Se forçar a todo mundo virar tal coisa, isso não é natural, como a gente acabou de falar da própria natureza em si, da nossa própria realidade aqui, né, na Terra. E aí a gente entra também nessas questões as pessoas, não sei se vocês percebem, mas tá sempre te trazendo para algum lado. Tem os grupos estão na ponta das cordas e aí você tem que ser trazido para um lado, sabe? Então, porque eu aliso o cabelo. Ah, não, mas aí eu tenho que fazer a transição. Então, ou você alisa ou você tem que fazer a transição. Não dá para simplesmente, hoje eu quero alisar, eu vou alisar. Ah, não, hoje eu quero ficar com meu cabelo natural, vou ficar com meu cabelo natural. Uma questão é você fazer porque você quer. Eu gosto de me maquiar, eu vou e saio maquiada. Eu gosto de fazer meu cabelo assim e o assado. Eu gosto de me vestir assim, eu me sinto bem. Eu me sinto bem. É diferente de eu faço porque eu preciso, eu sou obrigada, eu devo fazer com base no outro, nos outros, nas instituições, nos padrões. É diferente. Não estou falando que não é para sair maquiado ou algo do tipo, não é nada disso. Mas você tem que seguir as suas próprias inclinações, os seus gostos, mas não fazer por uma obrigação social, uma obrigação interna baseado no outro. E isso envolve tudo. Ah, não, agora você é obrigado a não ter o cabelo alisado, agora você é obrigado a não se maquiar. Isso é o extremo. Você sai de um extremo para o outro, é trocar 6 por meia dúzia. Cara, o caminho do meio é sempre o mais compatível com o nosso natural. Não tem esse sempre e nem o nunca. Não tem a obrigação, não tem o dever. Hoje eu quero fazer uma maquiagem radical, vou lá e faço. Hoje eu não quero, não faço. Esse é o normal. Você viver sem essa obrigação interna, sem viver com base no que querem para você. Então, saia das pontas do extremismo. Ah, ou é assim ou é assado. Não, não. Não procure extremos. Não saia de um grupo para outro. Não saia do grupo A para o B. Você só mudou de grupo. Viva a sua particularidade. Viva a sua essência, a sua individualidade. Viva. Viva você. Provavelmente é o caminho do meio, o viver. Quando a gente vive com base em nós mesmos, a gente escolhe situações neutras. Caminho do meio não tem sempre e nunca. Não tem obrigação e dever. Ah, eu me depilo inteira. Ah, não, eu não posso me depilar por questões sociais é extremo para extremo. Faça o que para você faz sentido. Te dá esse bem-estar interior. Não te distancie de você mesmo. A grande questão aqui é você. A palavra é eu, você, e não o outro, não a obrigação. Não é radicalizar, desrespeitar.
viver em briga, discordância, não é isso. Pelo contrário, a gente tem que aprender a ser empático, a ter uma fala gentil, né, um pensamento verdadeiro, genuíno, mas que considere as emoções do outro. A gente tem que normalizar isso. E não a violência, a agressividade, a imposição, o autoritarismo, o controle, o domínio, a lavagem cerebral, a modificação, a padronização. Não, esses padrões não traz o que é bom para ninguém. Então, não é que você vai viver discordando e criando, criando brigas com as pessoas, não é isso, não é isso. Mas você viver a sua essência é você estar equilibrado, harmônico com quem você é, com você mesmo. E quando a gente está nesse patamar, nós estamos emanando e vivendo o bom e o bem. O que há de luz, o que há de correto é, interiormente para nós. A nossa verdade é uma energia boa, é algo bom. O bom não gera o ruim. Então, não confunda, não é que você vai viver em pé de guerra, mas você não vai aceitar ser dominado, ser podado, ser modificado, ser clonado, ser padronizado. Isso tudo a raiz é negativa, ela vai te gerar consequências, nem que sejam emocionais negativas. Então, viver a sua verdade não é criar briga com o outro. O outro vai achar ruim, porque ele na verdade está desequilibrado e ele está querendo se impor, se sobrepor, está querendo te clonar, te padronizar. Ele tem que trabalhar as questões dele de controle, de autoaceitação. Isso tem a ver com ele, o desequilíbrio é dele. Você busque a sua harmonização interior, o seu equilíbrio interior, a sua verdade, e aí você vai viver sentindo essa emoção que a gente havia falado, da felicidade, do bem-estar interior. Isso jamais vai ser ruim. A energia do bom não gera o ruim. O outro que não aceita, isso tem a ver com o desequilíbrio dele. Ele tem que trabalhar isso nele. Ele tem que começar a expandir a mente dele, a entender o que é viver, o que é ser quem a própria pessoa é, o que é a sociedade em si. Mas isso tem a ver com ele, não com você. Bom, então eu acho que falamos bastante, né? Eh, a autoaceitação ela é crucial, né? Crucial, a gente vê várias questões problemáticas na sociedade por causa da falta dessa consciência emocional, né? Do próprio indivíduo em relação a si mesmo. Então, se você precisar de alguma ajuda, envie, né, sua situação para eu falar que a gente ajuda. Ah, quem sabe através da nossa conversa você tenha um site, né, tenha escute algo que vá trazer alguma algum auxílio para você, né. Mas a conclusão de tudo é basicamente tudo isso que foi falado, a gente tem que começar a ter essa força interior de para que a gente consiga se mostrar. Nós conseguimos viver ao invés de sobreviver, nós conseguimos ser quem realmente nós somos, vivermos o que gostamos, o que queremos, e não o contrário, em detrimento do outro, em prol do outro, as vontades, os desejos do outro, a imposição do outro. Não. Então, se você ainda não tem, comece a desenvolver, comece a praticar no seu cotidiano essa sua autovalorização de quem você é, não só de forma estética, como principalmente interiormente, emocionalmente, porque o seu exterior é reflexo do seu interior. Se você está em desarmonia consigo mesmo, isso vai ser refletido de alguma forma na sua parte externa. Então, busque a si mesmo, busque a sua verdade, comece a praticar aos poucos, comece a se fortalecer internamente,
se mostrando, se praticando o que você gosta, o que você não gosta, impondo, limites, fazendo o que você não fez, mas que é algo importante, é algo legal, agradável. Comece a praticar aos poucos no seu dia a dia, para você ir desenvolvendo, fortalecendo essa emoção de força interior, de coragem interior, de ser quem você realmente é, de viver a sua própria vida, a sua própria essência, a sua própria verdade, viver, realmente viver. Comece aos poucos e desenvolva. Por exemplo, o que eu fiz aqui hoje, pegue um dia e faça isso. Se para você isso é algo distante hoje, tal dia eu vou sair sem maquiagem, sem cabelo feito. Por tantos minutos que seja, e vai aprimorando, vai fortalecendo isso, desenvolvendo isso. E cada vez mais você vai começar a viver e deixar de sobreviver, deixar de usar máscara. Então é praticamente uma questão de hashtag, né? Criar uma hashtag. Eu tenho coragem de sair sem máscara, eu tenho coragem de viver sem máscara, né? E aí a gente tá falando de estética, mas isso abarca tudo, né? Acredito que você tenha entendido. Você mostrar quem você ah, é viver a sua verdade. E aí quando a gente começa a conseguir viver realmente e não sobreviver, não a gente joga fora as muletas, né, ou começa a andar sem a muleta aos poucos, né, começa a preencher esses vazios internos, você alcança o que a gente chama de bem-estar interior, de felicidade, e quem não quer isso, entende? Então, pare de repetir padrões, pare de fugir, pare de encenar e busque, escolha realmente viver, escolha a si mesmo, escolha a sua vida, escolha a sua verdade, sabe? Escolha seus hobbies, seus gostos, seus limites. Se escolha, se escolha. Não é difícil. Pode estar distante, você pode não estar acostumado porque faz tempo que está usando máscara, mas faça aos poucos. Tudo é desenvolvido, tudo. A carga está baixa dessas energias, dessas emoções em você, desenvolva. Aos poucos ela vai subindo. Apenas dê o primeiro passo em prol de quem você realmente é, em prol de si mesmo. Volte para sua casa interior. E é isso, né? Vamos concluir por hoje. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né? Compartilha, siga, se inscreva, interaja, deixe os comentários, se quiser deixar sugestões, né? Envie as questões de autoconhecimento pro Fala que a gente ajuda, para a gente começar a movimentar esse quadro. São aqueles temas que você aquela listinha que a gente levaria para uma terapia. Então eu espero que eu tenha ajudado e é isso, por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo.